Quando acontece um imprevisto na sua rotina, você é uma pessoa que consegue lidar com isso tranquilamente ou você simplesmente se atrapalha o dia inteiro? Bom, se você for o segundo tipo, continua aqui, porque esse vídeo é pra você. Essa semana aconteceram coisas que estavam fora do meu controle e embaralharam todo o meu planejamento da semana. A primeira delas foi na terça-feira de manhã, quando eu acordei, fui estudar pra pós e simplesmente não tinha internet. Aquilo ali me tomou um tempo que eu não tinha disponível. Porque primeiro eu passei uns 10, 15 minutos tentando voltar à conexão da internet, tentando reconectar. Quando reconectou, a internet estava bem lenta, mas tudo bem, deu para resolver o que eu precisava. Nisso, eu fui ao longo da manhã, por conta desse imprevisto, né? Eu não consegui ler de manhã, como eu costumo fazer todas as manhãs, mas tudo bem. Na minha cabeça tava tudo bem, eu poderia passar isso para de noite. Fui seguir com o meu cronograma e quando eu cheguei para trabalhar, o pessoal da operadora simplesmente não parava de me ligar. Eu atendi e eles estavam falando justamente que o sinal que estava chegando estava mais fraco, que eles queriam tentar resolver e tudo. Foram, sei lá, entre 20 e 40 minutos no telefone com a pessoa para resolver. E a resolução foi resetar tudo, mudar o nome da rede, a gente mudou tudo. Aquilo ali por si só já me levou um tempo que eu não tinha disponível. Consequentemente, eu fiquei meio atabalhoada ao longo do dia. Mas a pior parte é que hoje é sexta-feira. Eu estou gravando este vídeo numa sexta-feira. E até hoje eu não consegui, por exemplo, reconectar as luzes inteligentes, a Alexa conectando com as luzes e, enfim. Esse tipo de coisa muda a minha rotina na semana inteira. Como se não fosse o suficiente, na quarta eu precisei ficar até mais tarde no trabalho. Então impactou no que eu tinha planejado para a parte da noite. Eu tinha uma reunião com a Aninha, que é a pessoa que edita aqui os vídeos, e eu também queria gravar. Essas duas coisas eram as principais, aquilo que eu não podia ficar sem. E com isso, eu acabei fazendo. Fui dormir meia-noite. Na quinta, levantei às 5 e segui a vida. Você consegue perceber como um acontecimento desencadeia problemas futuros que você vai tentando resolver, encaixar e solucionar? Eu poderia simplesmente ter passado essa semana inteira pra baixo, chateada, e eu não vou negar que eu fiquei um pouco. Mas aquela Larissa lá do passado teria lidado de uma forma muito pior. Porque esse era o tipo de situação que simplesmente ia tirar minha paz. Eu não ia dormir na terça-feira enquanto eu não resolvesse a questão das luzes inteligentes. Na quarta-feira, mesmo tendo feito as coisas importantes, eu não teria focado nelas. Eu teria focado em todas as coisas planejadas para fazer na própria quinta. E muito provavelmente na quinta-feira não, na quarta, né? E muito provavelmente na quinta-feira eu não teria mantido a minha rotina. Porque eu estaria cansada, ia querer dormir mais, e isso ia ter um impacto ainda pior no meu dia a dia. É justamente esse ponto que eu decidi trazer aqui pra gente conversar hoje. Porque os imprevistos, eles estão total e completamente fora do nosso controle. Né? Imprevisto é justamente aquilo que é imprevisível, aquilo que a gente não pode prever e simplesmente acontece. Se, por exemplo, Deus me livre, minha mãe, que está extremamente saudável, vivendo a vida dela, passa por alguma situação de saúde, me liga precisando de ajuda, isso é um imprevisto. Um imprevisto que vai ter um impacto gigantesco na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu vou ter que ligar e conversar com o pessoal no serviço, eu vou ter que ir para Brasília e pra estar perto da minha mãe, pra poder ajudar, pra poder resolver. A luz, como aconteceu na terça, cara, é um imprevisto. Mas é um imprevisto que tem um impacto muito menor na minha vida. Então, qual é a importância que a gente dá pra esses imprevistos, né? A gente consegue dimensionar, de fato, o impacto daquilo? No vídeo da semana passada, eu comentei sobre planejamento.
né? Sobre como a gente pode fazer um planejamento um pouco mais assertivo e que condiz com a nossa realidade, que condiz com a rotina que a gente tem. Naquele planejamento, eu cheguei a falar de imprevisto. E eu falei que existem imprevistos, como, por exemplo, uma amiga ligar e querer desabafar por algo, que muitas vezes a gente toma como nosso. E aí, tipo, não, tudo bem, vai, fala, e você dá pitaco, e tenta resolver, e tudo, não sei o que, e nisso vai 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas do seu dia, e as coisas que você tinha se planejado pra fazer, você não fez. Mas será que esse imprevisto de uma amiga não poderia ser solucionado com: amiga, eu entendo o que tá acontecendo, assim, eu sinto muito pelo que você tá passando, eu quero te ajudar e pretendo te ajudar, mas pra essa conversa hoje eu não consigo. A gente pode marcar um café amanhã? Sabe, o imprevisto do fiquei sem luz e agora? Como que a gente pode resolver? A conversa aqui, eu acredito verdadeiramente que ela tá muito mais voltada à forma com a qual a gente enxerga os acontecimentos na nossa vida e como a gente lida com eles. Porque, do meu ponto de vista, e se você tiver uma terceira opinião, por favor, deixa aí nos comentários, eu enxergo de duas formas. Quando acontece um problema, quando acontece um imprevisto, eu posso olhar para ele e deixar ele deste tamanho, a ponto dele me envolver inteira e eu ficar, eu ser completamente engolida por esse imprevisto. Ou eu posso olhar para ele e falar: tudo bem, você aconteceu. Não era o que eu gostaria, não era como eu tinha planejado, mas você aconteceu. Nesse momento, o que eu posso fazer para resolver você é essa atividade aqui. E aí, na minha opinião, esse pensamento mais voltado para solução te traz muito mais paz, te traz muito mais fluidez no dia, te estressa muito menos e te ajuda a fazer as coisas com tranquilidade. Faz sentido para você? Bom, para fechar esse assunto, essa semana eu li umas questões relacionadas a aquilo que a gente acredita que a gente pode fazer. E eu até liberei no Instagram um post sobre a maior mentira que eu acreditei nos últimos 35 anos foi achar que eu daria conta de tudo. Foi achar que eu poderia fazer tudo. E uma coisa que tem me pegado, e talvez você que esteja aqui me assistindo também tenha essa sensação de que você dá conta de tudo, de que você é a Mulher Maravilha que vai dar conta de tudo, que você pode dormir menos e você pode comer o que dá e fazer o que é preciso, sendo que talvez o que é preciso não deveria estar na sua mente como é preciso. Talvez isso seja um papo para um próximo vídeo. O fato é, se você também acha que dá conta de tudo, que pode fazer tudo e que é seu dever fazer tudo, eu vou te deixar aqui o mesmo desafio que eu estou deixando para mim. Que é o quê? Se você acha que dá conta de fazer tudo, eu te desafio a escolher uma tarefa e não fazer. Ao invés de alocar esse tempo para aquela tarefa, nesse momento você vai cuidar da sua alimentação ou cuidar do seu sono. Você topa? Semana que vem eu volto pra gente poder continuar no papo. E eu espero te encontrar nos outros vídeos aqui do canal e também no próximo domingo. Um grande beijo e uma ótima semana. Tchau!